dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Aqui mais uma vez é o professor Leandro e nós vamos dar continuidade aos conteúdos da disciplina Educação Física desse primeiro semestre do ano de 2021. Meus amigos, antes de começarmos a falar sobre a aula, nós vamos falar para vocês sobre o nosso sorteio. O nosso sorteio, moçada, já está com o vídeo no canal explicando as regras. É esse vídeo bem aqui, ó. Você vai procurar esse vídeo no nosso canal Mundo EF, vai assistir, cumprir as regras e só esperar o dia do sorteio e torcer bastante. Beleza? Mas vamos voltar para cá. Leandro, que conteúdo nós vamos trabalhar hoje? Preste atenção. Nós vamos trabalhar flexibilidade como condicionamento de performances físicas. Moçada, lembrando, aqui no nosso canal nós já temos uma aula sobre capacidades físicas. E dentro das capacidades físicas nós falamos de flexibilidade. É esse vídeo bem aqui, ó. Só que hoje nessa aula nós vamos trabalhar a flexibilidade como condicionamento para performances físicas. Mostrando para que a flexibilidade serve. Deu para entender isso? Beleza? Então vamos começar. Agora, Leandro, como nós vamos começar essa aula de hoje? Essa aula de hoje nós vamos começar com um quadro novo. E esse quadro se chama Conceito de Mestre. Beleza? Roda a vinheta. Moçada, esse quadro é um quadro novo que o professor Leandro colocou no canal, tentando trazer para o canal Mundo EF a visão não só do professor Leandro, a explicação não só do professor Leandro, mas a explicação de outros profissionais também gabaritados sobre o conteúdo da aula. Então, esse quadro, Conceito de Mestre, nada mais é do que uma explicação, um conceito de um professor, também de educação física, ou então pode ser professor de outra disciplina, dependendo do conteúdo, para ele passar para vocês uma outra visão, uma outra explicação, além da do professor Leandro. Agora, claro, o professor Leandro não vai trazer qualquer pessoa aqui para explicar a aula para vocês. Tem que ser uma pessoa muito boa. Então, quem vai ser o primeiro integrante desse quadro Conceito de Mestre? Preste atenção comigo e escuta a explicação que esse cara é fera, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos, inscritos e participantes aí do canal do professor Leandro. Eu me chamo Gustavo Rabelo, sou também profissional de educação física, sou também professor da rede estadual de ensino, assim como o professor Leandro, e estou aqui para acrescentar alguns conceitos e alguns conteúdos a convite do professor Leandro. Então, me foi solicitado hoje para falar um pouquinho sobre a flexibilidade. Então, o que significa flexibilidade? A flexibilidade nada mais é do que uma capacidade física, assim como a força, resistência, coordenação motora, e ela tem uma fundamental importância em relação, principalmente aos esportes de alto rendimento. Por quê? Porque a flexibilidade ela auxilia na melhoria da mobilidade articular. Mas, professor, o que é mobilidade articular? Mobilidade articular é a capacidade que nós temos de movimentar com uma certa amplitude as articulações do nosso corpo, assim como o joelho, a articulação do cotovelo, do punho. Então, para que vocês entendam de uma forma mais simples, é basicamente você conseguir ultrapassar alguns movimentos que são básicos das articulações do nosso corpo. Tá, mas e como que a gente consegue identificar a flexibilidade? Existem duas formas de flexibilidade, né? Pelo que eu pude verificar nos slides do professor Leandro, ele dividiu em flexibilidade ativa e flexibilidade passiva. O que significa isso? A flexibilidade ativa é aquela onde o indivíduo ele realiza um exercício de alongamento. Para quem não sabe, há uma grande diferença entre flexibilidade e alongamento, porque o alongamento ele é uma técnica ou um exercício do qual você consegue melhorar a sua flexibilidade. Então existem essas duas formas, a ativa e a passiva. A ativa é quando você mesmo realiza essas técnicas para melhorar a sua flexibilidade. Já a flexibilidade passiva, ela acontece com o auxílio de um aparelho ou de uma outra pessoa fazendo esses exercícios ou essas técnicas de alongamento para a melhoria da sua capacidade articular. Beleza, galerinha? Então, espero que vocês tenham compreendido e
Professor Leandro, qualquer coisa é só chamar que eu estou à disposição. Abraço. Meu amigo, depois dessa explicação, o que a gente pode fazer? Uma explicação de mestre dessa, uma explicação de um cara altamente gabaritado. Agora o professor Leandro, gostaria de agradecer ao professor Gustavo e mostrar que o professor Gustavo falou o que nós temos aqui no slide, falou sobre a divisão da flexibilidade em ativa e passiva, como nós colocamos aqui nos nossos slides para a nossa aula. Falou também que o alongamento ele é uma técnica ou um exercício para melhorar a flexibilidade. Para os alunos não confundirem alongamento com flexibilidade, beleza? O alongamento é um exercício e a flexibilidade, na verdade, é a amplitude do movimento articular. Então, o alongamento ele melhora a flexibilidade, é um exercício ou uma técnica que melhora a flexibilidade. Beleza? Mas, moçada, vamos continuar nossa aula. Nós vamos falar para vocês a definição de flexibilidade. Preste atenção aqui comigo. Dario e Souza Júnior, que são dois autores, afirmam que a flexibilidade é a capacidade de aproveitar as possibilidades de movimentos articulares, os mais amplos possíveis, em todas as direções. Isso significa que flexibilidade é qualquer forma de fazer com que seus movimentos, quaisquer que sejam, atinjam uma maior amplitude. Você lembra no conceito de mestre quando o professor Gustavo falou sobre amplitude articular? Então, ele mostra exatamente aqui, ó. Você vai movimentar a sua articulação para atingir uma maior amplitude. Isso nós chamamos de flexibilidade. Leandro, mas o que é amplitude? Maior amplitude? Moçada, atenção, vou dar um exemplo para vocês. Vocês já viram pessoas que conseguem abrir os braços até atrás aqui, ó, às vezes até tocar uma mão na outra? Isso, moçada, é forçar uma maior amplitude da articulação do ombro. Professor Leandro, eu não tenho tanta flexibilidade nessa articulação. Olha até onde vai o braço do professor Leandro, ó. Só até aqui, ó, não chega mais atrás. Só que eu conheço pessoas que têm uma flexibilidade maior nessa articulação e conseguem abrir mais e tocar uma mão na outra lá atrás. Isso, moçada, é aumentar a amplitude articular, a amplitude da articulação. Agora, claro, nós estamos falando da articulação do ombro em específico, mas nós poderíamos estar falando da articulação do cotovelo, poderíamos estar falando da articulação do punho, poderíamos estar falando de qualquer articulação do corpo. Então, a flexibilidade é você melhorar a amplitude de a amplitude de movimento de uma articulação. E como eu faço isso, Leandro? Através dos exercícios de alongamento, como o professor Gustavo acabou de dizer aqui para vocês. Beleza? Vamos lá, moçada. Moçada, eu botei tipos de flexibilidade. O professor Gustavo também deu uma palhinha pra gente. Ó, nós dividimos os tipos de flexibilidade em flexibilidade ativa e flexibilidade passiva. Vamos ver primeiro o conceito de flexibilidade ativa, para você entender. Flexibilidade ativa é a máxima amplitude que se pode obter através de movimentos efetuados pelos músculos de forma voluntária. Moçada, quando você diz que é um movimento efetuado pelos músculos de forma voluntária, é quando o próprio músculo executa o movimento. Ele não precisa da ajuda de ninguém para ele fazer, para ele se movimentar. Por exemplo, que aqui nesse movimento, ela está fazendo um movimento articular com uma amplitude de mais de 180 graus. Ó. Então esse movimento, moçada, nós podemos chamar de flexibilidade ativa, porque ela está fazendo apenas com a força da sua musculatura. Como nós colocamos aqui, ó, de forma voluntária. Não tem ninguém ajudando ela. Ela está levantando a perna sozinha, o músculo está ajudando e ela está jogando lá para o alto máximo que ela pode. Então nós podemos dizer que esse tipo de flexibilidade é uma flexibilidade ativa. Mas Leandro, qual é a diferença da ativa para a passiva? Preste atenção comigo. Moçada, olha o que diz a flexibilidade passiva. É a máxima amplitude articular, como sempre, amplitude articular, ok? Que se consegue em um movimento através da ação de uma segunda pessoa, aparelhos, força da gravidade
ou etc. Moçada, perceba que aqui nós não falamos mais da questão do movimento voluntário. Não é um movimento apenas voluntário. Você vai precisar da ajuda de alguém. E esse alguém pode ser uma segunda pessoa, pode ser um aparelho, pode ser a força da gravidade, ou outras coisas, ou até mesmo você. Como eu mostro aqui nessa figura, presta atenção. Essa figura aqui, esse GIF. Esse GIF aqui, moçada, é o GIF de um capoeirista, onde ele faz um movimento, e eu juro para vocês que eu tentei descobrir o nome desse movimento em específico da capoeira e não descobri na internet. Se alguém aqui entende de capoeira, sabe capoeira, por favor, coloque aqui na descrição do vídeo para mim qual o nome desse golpe de capoeira. Mas perceba que ele, no fim do movimento, quando ele joga a perna, ele puxa a perna com o braço. Aqui, ó. Ah, Leandro, não estou conseguindo ver muito bem. Calma que os slides estão na descrição desse vídeo, beleza? Moçada, ele está fazendo um movimento onde ele tem uma amplitude articular com a perna, só que no fim do movimento ele pega a perna e puxa mais para ele. Isso, moçada, nada mais é do que uma flexibilidade passiva. Porque ele está usando uma força de uma outra coisa que não seja a musculatura específica. Ele até consegue fazer o movimento com a musculatura apenas, só que no final, para melhorar a amplitude articular, ele puxa com o braço. Então essa puxada com o braço faz com que o movimento deixe de ser voluntário. O movimento não é mais só o da musculatura. Já tem uma força externa ajudando, puxando mais a perna para a perna vir mais. Então, a partir daí, esse alongamento, essa flexibilidade passou a ser uma flexibilidade passiva e deixou de ser uma flexibilidade ativa. Deu para entender isso? Beleza. Moçada, agora nós vamos para um outro quadro. Que quadro é esse? É o quadro Vamos Pensar um Pouco. Roda a vinheta. Moçada, nesse quadro Vamos Pensar um Pouco, o professor Leandro vai fazer algumas perguntas para vocês, para ver se fixou o que o professor Leandro e o que o professor Gustavo explicou para vocês. Que perguntas são essas, Leandro? Preste atenção. Quadro Vamos Pensar um Pouco. Eu coloquei aqui para vocês flexibilidade ativa e flexibilidade passiva. Coloquei dois quadros e vou colocar uma figura aqui do lado. Você vai me dizer se essa figura que eu coloquei para vocês é uma flexibilidade ativa ou uma flexibilidade passiva, de acordo com o que o professor Leandro e o professor Gustavo explicaram. Ok? Então presta atenção comigo. Moçada, olha esse primeiro GIF que nós colocamos. Um rapaz forçando o alongamento da perna de uma moça. De acordo com os conceitos que acabamos de ver, você acha que essa flexibilidade é uma flexibilidade ativa ou uma flexibilidade passiva? 3 segundos. 1, 2, 3. Moçada, quem falou que era uma flexibilidade passiva, acertou. Por quê? Porque aqui não tem movimento voluntário dessa moça. Aqui, a pessoa que está empurrando a perna dela e forçando o alongamento o máximo possível é uma força externa, é uma outra pessoa. Então, ela é classificada como flexibilidade passiva. Beleza? Vamos ver o próximo. Moçada, vamos para esse outro exercício. O que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que tem uma mulher tentando chegar com o braço o mais próximo possível das pernas, sentada. Você acha que esse movimento, de acordo com o que nós estudamos, é uma flexibilidade ativa ou passiva? 3 segundos para vocês. 1, 2, 3. Beleza? Moçada, essa flexibilidade é uma flexibilidade ativa. Por quê? Porque esse alongamento que ela está fazendo, visando uma melhor amplitude articular, é um movimento que ela faz sozinha. Ela não precisa da ajuda de ninguém. É um movimento que o músculo está fazendo de forma voluntária. Então, nesse alongamento aqui, nós podemos dizer que ele é uma flexibilidade ativa. Beleza? Vamos para o próximo. Moçada, o próximo exercício é um exercício mais complexo. Preste atenção. Olha o movimento que esse atleta do Taekwondo, creio eu, está fazendo. Esse é um movimento. É uma flexibilidade ativa ou passiva? 3 segundos. 1,
2, 3. Moçada, essa é uma flexibilidade ativa, onde ele faz um movimento articular, de amplitude articular, sem precisar da ajuda de ninguém. Ele faz apenas com a força voluntária da musculatura do corpo dele. Então nós podemos classificar esse movimento como uma flexibilidade ativa. Vamos para o último. Moçada, olha aqui. Esse movimento é um movimento do Pilates. Eu creio que nós já falamos rapidamente aqui no nosso canal, mas vamos tentar fazer uma aula específica sobre o Pilates, tá bom? Vamos aqui comigo. Moçada, ela está usando um aparelho para fazer determinado movimento. Esse tipo de flexibilidade é uma flexibilidade ativa ou uma flexibilidade passiva? 3 segundos. 1, 2, 3. Moçada, essa é uma flexibilidade passiva. Lembra no conceito? Nós falamos no conceito que a flexibilidade, quando ela é auxiliada por uma outra pessoa, por um aparelho, pela força da gravidade, ou até mesmo por você mesmo, ela é uma flexibilidade passiva, porque não depende somente da força da sua musculatura, da força voluntária da sua musculatura. Depende também de uma força externa, que pode ser uma outra pessoa, pode ser você mesmo, pode ser a lei da gravidade, ou pode ser um aparelho. Deu para entender isso? Beleza, vamos lá. Agora a pergunta, depois que nós analisamos os tipos de flexibilidade e damos exemplos do tipo de flexibilidade, olha a pergunta que vem na nossa mente. Para que é preciso atingir uma maior amplitude de movimentos? Leandro, para que eu vou querer ter uma maior amplitude de movimento se eu não sou atleta profissional? Não. Aí é que está o seu engano. Se você acha que ter uma boa flexibilidade é uma característica apenas para atletas profissionais, você está enganado. Quer ver? Raciocina aqui comigo. Moçada, a primeira opção que eu botei para a pessoa ter uma boa flexibilidade é a qualidade de vida. Eu coloquei aqui um senhor e uma senhora, 2 idosos caminhando. E aqui eu coloquei um texto. Vou ler e vou explicar para vocês. Atividades cotidianas como amarrar o sapato, lavar os cabelos, pegar um quadro da parede, pegar um papel do chão, requerem um mínimo de flexibilidade do seu corpo. Se essa flexibilidade não for trabalhada, existe a possibilidade de que, com o avanço da idade, o indivíduo tenha dificuldades para realizar essas tarefas tão comuns. Moçada, ter uma boa flexibilidade não é uma coisa que só vai ser específico para atletas. Não, você percebe que até para pessoas idosas uma boa flexibilidade é importante. Não só para a prática de atividade física, mas às vezes para fazer coisas bem simples. Como nós colocamos aqui, ó, amarrar um sapato. Se a sua flexibilidade for ruim, você vai perceber que até mesmo você jovem, se você quiser amarrar o seu sapato abaixando e deixando a perna um pouco estendida, você vai sentir a parte de trás da sua coxa. Imagina um idoso tá fazendo esse movimento de amarrar um sapato, de desamarrar um sapato, se vestir, pegar um quadro em um local alto da parede. Essas coisas, moçada, vão fazer com que a pessoa que é mais velha, que tem uma boa flexibilidade, tenha uma melhor qualidade de vida. Para que ele possa executar essas tarefas que para a gente parecem simples, mas para eles pode ocasionar uma lesão, se eles não tiverem um bom condicionamento físico, se eles não tiverem uma boa flexibilidade. Então perceba como a flexibilidade já é importante, primeiro, para a qualidade de vida. Para as pessoas mais velhas fazerem atividades que requer um pouco mais de mobilidade, um pouco mais de flexibilidade. Tá bom? Moçada, número 2, esse aqui tem demais, ó. Prática de atividade física. Não estamos falando da atividade física de nível profissional, de nível de excelência, né? Nós estamos falando da prática de atividade física de fim de semana. Jogar uma bolinha na praia com os amigos dia de domingo, jogar um voleibolzinho. Olha o que nós colocamos aqui para vocês. Independente da sua idade, a prática de atividade física requer uma boa flexibilidade para evitar lesões decorrentes de uma musculatura encurtada ou mal alongada durante o exercício. Moçada, uma boa flexibilidade vai fazer com que até você, que é jovem e que gosta de jogar uma bola, de ter uma prática de atividade física saudável durante a semana,
vai ajudar com que você não se lesione, com que você não se machuque. Porque quanto melhor você consegue movimentar as articulações, menor a probabilidade de você ter uma distensão, menor a probabilidade de você ter um estiramento, né, que o pessoal chama de estiramento. Então, perceba que a flexibilidade é boa tanto para os idosos, como também para os jovens que praticam atividade física esporadicamente, praticam uma vez por semana, 2 vezes por semana. Isso vai fazer com que esses atletas não tenham lesões, ou então diminua a probabilidade com que eles, porventura, tenham uma lesão. Deu para entender isso? Agora, a flexibilidade também é muito importante para esportes de alto rendimento, claro. Explicamos que a flexibilidade é boa para os idosos, né, para a qualidade de vida. Explicamos que é boa para os atletas de fim de semana. E agora nós vamos explicar que a flexibilidade é importantíssima para esporte de alto rendimento. Olha o que nós colocamos aqui para vocês. No esporte de alto rendimento, a flexibilidade é importante, não só para evitar lesões, como também para melhorar os rendimentos. Moçada, aqui o objetivo de uma boa flexibilidade não é só evitar lesões, é também evitar lesões, mas não é só. É também para melhorar o rendimento dos atletas. Como assim rendimento, Leandro? Coloquei para vocês aqui um GIF de uma menina praticando um movimento da ginástica artística. Perceba a amplitude articular que ela faz com as pernas. Essa flexibilidade ajuda ela a não ter lesão com facilidade, mas também melhora o rendimento. Olha o movimento que a perna dela faz. Se ela não tivesse essa flexibilidade toda, a perna dela não faria esse movimento todo. Faria um movimento pela metade. Então, quem conseguisse fazer um movimento melhor, teria maiores notas com o juiz. Então, perceba que aqui no esporte de alto rendimento, a boa flexibilidade não é só para evitar lesões, mas também para melhorar o rendimento dos atletas. Melhorar a performance dos atletas, como nós colocamos no título desse vídeo aqui. Beleza? Moçada, eu botei aqui para vocês alguns esportes que dependem da flexibilidade para o alto rendimento. Porque, moçada, alguns esportes que nós conhecemos precisam demais da flexibilidade para o alto rendimento. Outros precisam. Mas esses em específico que eu coloquei aqui para vocês e alguns outros necessitam de uma excelente flexibilidade para você poder desempenhar um bom trabalho, uma boa performance nesse esporte. Preste atenção. Todos os esportes que eu coloquei aqui para vocês, você percebe que os atletas que são de alto rendimento conseguem fazer movimentos articulares, de amplitude articular muito grande. Olha, a menina da ginástica artística, a moça do taekwondo, a outra menina da ginástica artística, um lutador de UFC, um lutador de capoeira e outra menina da ginástica artística. Moçada, perceba que todos eles em comum possuem uma excelente flexibilidade. Por quê? Porque para executar o movimento perfeito desses esportes, você precisa ter uma boa flexibilidade. Você precisa ter uma boa amplitude articular. Então, os esportes, moçada, de alto rendimento, principalmente esses, dependem bastante da flexibilidade. Deu para entender isso? Outros esportes, olha, futebol, voleibol, basquetebol, eles precisam de flexibilidade, precisam, mas não tanto quanto esses aqui. Beleza? Deu para entender isso? Moçada, aqui nós terminamos essa aula que fala sobre flexibilidade, né? Flexibilidade e esportes, né, de alto rendimento, como nós explicamos para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vocês podem entrar em contato aqui na descrição do vídeo. Ou então, vocês podem entrar em contato nas nossas redes sociais. No Facebook, no YouTube, no Facebook, no WhatsApp e no Instagram. Beleza? Moçada, aqui eu gostaria de agradecer a todos. E lembrar, se você puder, fique em casa. Se você não puder, se proteja e proteja a sua família, que logo, logo tudo isso vai passar. Beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima.